tardes. Agora sim, pessoal, boa noite para cada uma de vocês. Um prazer imenso estar aqui com vocês no nosso terceiro encontro para refletirmos sobre teoria estética e história da arte. Essa que é uma triangulação tão significativa, tão pertinente para a nossa formação, né? Eu sempre comento que essa é a bagagem que nós precisamos ter, seja eu escolhendo atuar como professor, seja escolhendo atuar como um artista, eu preciso ter esse repertório conceitual, preciso ter esse repertório histórico, eu preciso ter esse repertório teórico, porque esse é o espaço da gente pensar sobre arte. Em que outro momento nós teremos essa oportunidade de pensar sobre arte, de refletir sobre arte, de entender o que é arte ou conhecimento sobre a arte, ou melhor, conhecimento que é a própria arte, né? Então, essa triangulação entre teoria estética e história da arte é uma triangulação pertinente, seja você querendo atuar como professor, seja você querendo atuar ali exclusivamente como artista, como um produtor cultural. Isso é repertório, né? Repertório é algo fundamental para a gente. Nós já viemos ali de alguns encontros, o primeiro para pensar a artificação, então, essencialmente, o que nós estamos entendendo sobre arte. Um segundo encontro para pensarmos sobre como que nós olhamos para essas obras, né? No sentido de uma leitura, de uma interpretação, de fases de desenvolvimento estético. Hoje nós teremos uma introdução à estética. E essa é uma introdução, obviamente, porque é um encontro para falarmos sobre isso, não é possível a gente esmiuçar a compreensão de diferentes pensadores, de diferentes filósofos e teóricos do campo da arte sobre o que é o objeto estético, então a ideia mesmo de uma introdução, mas o mais próximo de uma ideia de uma disciplina, tá? A gente sabe que desde ali da origem da humanidade, nós temos tratado sobre estética. Inclusive, na nossa primeira aula, fizemos uma reflexão sobre isso, sobre a própria estética, enquanto essa experiência do sensível, essa experiência da percepção. Em parte, a escolha de trabalhar nessa terceira aula com essa introdução ao pensamento estético se deve justamente a esse percurso que nós já trilhamos, para entendermos como é que a existência de diferentes compreensões sobre o que é esse objeto diferente, que nós estamos chamando aqui essencialmente desse objeto artístico, se manifestou ao longo da história. Até mesmo porque, semana que vem, nós começamos a trilhar um caminho essencialmente ligado à história da arte. Óbvio, a história da arte ela não é uma disciplina isolada, né? E eu, enquanto professor que caminha nessa triangulação, eu faço questão de ter essa postura de abordar a história da arte, mas se aproximando da cultura, se aproximando da sociologia, se aproximando da antropologia, se aproximando do campo da estética também. Então, faremos essa incursão no campo da história da arte, e aí teremos alguns encontros específicos e relativamente extensos, né? Porque a grande parte do curso vai se dar a partir dessa perspectiva histórica, de realizarmos mesmo um estudo sobre a arte das primeiras manifestações, as primeiras civilizações até a contemporaneidade. Então, vai exigir da gente um caminho um pouco mais extenso, um pouco mais longo do que essa primeira parte, que é uma parte um pouco mais teórica, um pouco mais introdutória, tá? E eu começo trazendo uma reflexão para a gente, que tem a ver, inclusive, com aquilo que nós discutimos no nosso encontro passado sobre leitura de imagens. Por que eu começo fazendo essa reflexão específica, né? Eu faço questão aqui de reforçar com a leitura. A contemplação estética pode ser pensada como um duplo movimento. Não apenas ver, mas ser visto. Em que medida a obra de arte nos devolve o olhar? E aí a gente pensou muito na aula passada sobre isso, como olhar para uma obra de arte, como nós olhamos para uma obra de arte. E esse foi basicamente o percurso do nosso encontro passado, como que nós olhamos para essa obra. Agora nós vamos exercitar de uma outra maneira. Quando nós olhamos, algo retorna essa visão, retorna esse olhar para a gente. Nós também somos vistos quando nós olhamos. Então, é um direcionamento
que se conecta com as reflexões que nós realizamos na aula passada, mas que aqui apresenta um outro percurso. E é um percurso talvez mais próximo de uma autorreflexão, ou essencialmente disso que nós estamos chamando da criação de um pensamento, tá? O nosso pensamento, pessoal, ele está estruturado na ordem da linguagem, na ordem daquilo que é essencialmente da cultura. E aí a gente precisa retomar a nossa primeira aula, que a estética é um campo um pouco mais amplo do que a linguagem, porque ela estabelece justamente uma relação que antecede a linguagem. A estética ela é uma experiência. A estética está na ordem da percepção, ela está na ordem do sensível. Então, a estética ela antecede a linguagem. Mas o que nós estamos buscando aqui é justamente trabalhar com pensamento estético. Ou seja, como que a partir dessa experiência sensível eu produzo um conceito sobre aquilo. Eu penso sobre aquilo. Ou seja, esse olhar retorna para mim. Aquilo que eu vejo também me olha. E é interessante a gente fazer essa reflexão sobre o próprio pensar, porque a gente pensa constantemente. Estamos nesse exercício mental constantemente. E o nosso pensar, por exemplo, nós pensamos em português, porque essa é a nossa língua, essa é a nossa linguagem. Então, quando eu estou ali com os meus próprios pensamentos, eu estou pensando em português. Então, eu utilizo um sistema, eu utilizo um código, eu utilizo um processo que a gente poderia chamar aqui de tradução. Então, o pensamento estético, o pensar estético, nada mais é do que uma operação da tradução do sensível. Então, quando eu tento traduzir o que é esse sensível, quando eu tento traduzir essa percepção e colocar isso em palavras, em conceitos, em regras, em sistemas, em normas, em leis. E é basicamente isso que vai arregimentar o pensamento estético em diferentes momentos da história, certo? Então, é um mecanismo de tradução do sensível, que obviamente precisa se utilizar da linguagem. A linguagem, enquanto um componente da cultura, essencialmente se manifesta a partir de códigos. Esses códigos dão um direcionamento para a produção de sentido. Então, se eu estou emitindo sons aleatórios nesse momento e vocês estão interpretando os sons aleatórios que eu estou emitindo, é porque nós partilhamos de uma mesma cultura, certo? Porque senão poderia estar falando qualquer coisa aqui, e isso não estaria produzindo sentido algum. Então, a gente não estaria partilhando de uma mesma cultura. E o local da cultura é justamente esse local que estabelece os possíveis. É o local que estabelece o que pode, o que não pode, o que é bom, o que é ruim, e dois conceitos centrais na teoria estética, o que é bonito e o que é feio, certo? Quem estabelece isso? A cultura, o gosto, tá? Então, é desnaturalizar aquilo que é essencialmente cultural. E a gente bem sabe que durante muito, mas muito tempo, para ser muito sincero com vocês, até o final do século XIX, isso dentro do ocidentalismo, tá? Isso dentro do ocidentalismo. A arte, ela sempre foi definida como aquele objeto belo, seja lá qual for a definição de beleza. Então, o que se alterou foi justamente a noção do que é essencialmente belo, porque a noção de beleza é uma noção da cultura. Se a cultura muda, a concepção, a construção de um conceito também muda. Mas esse paradigma da arte enquanto beleza permaneceu quase como uma grande centralidade universal até ali o final do século XIX. Obviamente que temos exceções que inclusive apresentarei na aula de hoje, tá? Então, observe essa imagem que vocês estão vendo, pessoal, é a Catedral de Notre Dame, em Paris.
um dos melhores exemplos da arquitetura gótica, tá? Eu poderia ter feito a seleção também de algumas outras imagens internas, mas eu imagino que todo mundo já tenha pelo menos ouvido falar da Catedral de Notre Dame, até mesmo porque alguns anos atrás ela teve um incidente muito infeliz, né? Parte da sua estrutura arquitetônica foi consumida ali por um incêndio, enfim. Então ela acabou se tornando ainda mais frequente nos noticiários. Quando a gente olha para essa catedral, e talvez para outras produções do período gótico também, né? A gente consegue ter muito essa experiência contemplativa, de olhar para esse trabalho e reconhecer nele uma beleza. Não somos capazes de reconhecer a beleza nesse trabalho? Eu imagino que a grande maioria, sim, inclusive não só a beleza, mas também a grandiosidade, né, das construções góticas. Mas se eu falar para vocês, pessoal, o gótico, historicamente, ele antecede o Renascimento, tá? Que inclusive dá nome ao período ali, né, da arte gótica, a própria produção artística gótica, são os teóricos do Renascimento. E a palavra gótico deriva de godos, que era justamente um povo bárbaro que invadiu o Império Romano. E o que os artistas do Renascimento eles estão querendo dizer? Que a arte gótica ela é essencialmente grotesca, horrível, terrível. Ela deve ser ignorada, ela deve ser superada. Então, hoje, para a gente é quase um absurdo nós pensarmos isso, de alguém não conseguir ter essa experiência contemplativa com esse objeto, com os objetos estéticos, com a arquitetura gótica. Mas a própria palavra gótico, que nomeia o movimento, é uma palavra pejorativa, é um termo pejorativo, que foi atribuído como algo terrível, lindo, exato, como uma crítica dos artistas do Renascimento que achavam esse estilo extremamente grotesco, um estilo de mau gosto, tá? E por que eu estou trazendo esse exemplo específico? Para que a gente comece a desnaturalizar o nosso próprio juízo de gosto também sobre as manifestações artísticas. A gente precisa entender que isso é essencialmente temporal e cultural, né? E o que é mais importante também, o distanciamento histórico permite a gente ter uma relação distinta com os objetos estéticos, tá? Muitos objetos só têm essa particularidade estética hoje, justamente por conta desse distanciamento histórico. Um bom exemplo disso, pessoal, são, por exemplo, os vasos gregos. Eu até tenho uma imagem, mas eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês, na hora que chegar lá nos vasos gregos. Todo mundo tem essa referência dos vasos gregos, né? Sim, das pinturas dos vasos gregos, eu imagino que sim, né? Deixa eu mostrar que é mais fácil. Aqui. Todo mundo tem uma referência dos vasos gregos. A questão é, hoje, nós olhamos para os vasos gregos, nós admiramos os vasos gregos, ninguém questiona que isso não seja uma obra de arte. Todo mundo consegue olhar para esse vaso e pensar, isso é arte. Não conheço ninguém que olhe para um vaso grego, por exemplo, que diga, isso não é arte. Certo? Eu desconheço quem diga isso. Mas, quando esse vaso foi produzido lá no período, certo? Seja no clássico, seja no arcaico, enfim. Lá na época da Grécia Antiga, ele era mais próximo dessa minha garrafa aqui, que não é um objeto artístico, do que de um objeto da arte. Tá? Então, quando esse vaso ele foi produzido, ele tinha que cumprir uma função prática, utilitária. Qual que é a função de um vaso? Guardar alimento, ser ali uma espécie de ânfora, né, para líquidos, azeite, água, etc. Enfim, ele precisava cumprir uma função. E a gente vai entender o porquê disso também com os gregos. Ele precisava cumprir uma função. Qual que é a função da minha garrafa? Muito semelhante de um vaso. Também servir para transportar, para guardar, para armazenar, enfim. Ela tem uma função prática, utilitária, a minha garrafa. Esse vaso também tinha uma função prática, utilitária. Ele não tinha esse compromisso em ser essencialmente um objeto artístico. Hoje nós temos esse distanciamento, e esse distanciamento permite a gente olhar para esse trabalho e pensar, isso é arte, sem nem mesmo questionar o porquê disso ser arte. Tá? Mas ele era muito mais próximo quando ele foi produzido de uma garrafa, que não é necessariamente objeto artístico, do que essencialmente de uma obra
de arte. Então, é graças a esse distanciamento histórico e cultural que a gente consegue olhar de uma forma diferente para a produção desses artefatos. O que faz com que eu tenha sempre esse exercício de uma imaginação ativa, e eu gosto desses exercícios de imaginação ativa, que talvez daqui 200 anos, 300 anos, alguém encontre uma garrafa de Coca-Cola e essa garrafa esteja nesse mesmo patamar que o vaso grego. E que as pessoas estejam olhando, vou dar o exemplo da minha própria garrafa, que essa minha garrafa que esteja em um museu daqui 500 anos, daqui 2000 anos, eu vou colocar um distanciamento maior para ser semelhante aos gregos. Daqui 2000 anos essa minha garrafa vai estar ali no museu, se é que vai existir museu daqui 2000 anos, e as pessoas vão estar, nossa, que linda essa garrafa, que perfeita essa garrafa. A mesma coisa que a gente faz com os vasos gregos hoje, né? Olha que lindo esse vaso, né? Que perfeito esse vaso, que harmonia, que compromisso estético desse objeto, né? Então, é importante a gente ter esse olhar de uma desnaturalização para que a gente comece a pensar essa experiência estética como uma experiência que ela é local, ela é situal, ela é temporal, e ela também vai ser essencialmente uma experiência subjetiva, da leitura que o sujeito consegue fazer da sua vivência, do seu tempo, da sua história, da sua sociedade, enfim, das suas próprias particularidades. O que é importante da gente refletir nesse sentido também sobre um pensamento estético, né? Sobre um conhecimento estético? Porque a forma de lidar, a maneira de se trabalhar com esse objeto, ela só se dá na relação. A experiência só se pode dar na relação. Por mais que muitas teorias elas tenham atribuído esse sentido estético, onde tentar residir mesmo, o local da estética, tentar residir o local da estética no objeto, a gente precisa lembrar do seguinte: eu preciso do sujeito que olha, eu preciso do sujeito que toca, para que esse objeto reverbere em estética. O objeto por si só é só um objeto, né? E eu trouxe aqui para vocês um trechinho de um poeta espanhol do modernismo chamado Antônio Machado, e ele vai falar sobre a zinheira, que é essa espécie de árvore, né? E é interessante que é exatamente isso que é estética, exatamente isso que torna um trabalho artístico. É um conhecimento muito específico. Eu até trago ali, né? Nenhum botânico vai perguntar acerca do ser da zinheira como um poeta vai perguntar. Nenhum cientista vai ser capaz de dizer o que é o sujeito do que um artista que está refletindo sobre os papéis identitários, sobre o que é ser alguém, certo? Ninguém vai se perguntar, ninguém vai conseguir ter um olhar, ter uma proposta de linguagem como um artista frente ao mundo, frente às adversidades do mundo. E é exatamente isso. Então, o que tens, negrazinheira campestre, com teus ramos sem cor, no campo sem verdor, com teu tronco cinzento, sem esbeltez nem altivez, com teu vigor sem tormento, a tua humildade que é solidez, que é que tem a zinheira? O que essa árvore tem? Certo? Não é exatamente essa zinheira natural. Eu não estou tentando entender o que é essa zinheira, certo? Mas justamente essa ideia de uma zinheira estética. É isso. Existem alguns pesquisadores que trabalham investigando o canto dos pássaros. Isso é o ornitólogo que diz, né? Quando alguém pesquisa o canto dos pássaros, se não estou me enganado, é esse o nome que se é atribuído. E eles dizem que existem cantos diferentes dos pássaros. Por exemplo, existe um canto de alerta, existe um canto para acasalamento, existe um canto, por exemplo, nesse sentido de alerta, né? E existe o canto crepuscular, que não é um canto que tem um fim, não é um canto que tem um objetivo. Ele só acontece justamente nesse momento entre o entardecer, né, o fim da tarde, o início da noite,
E ele não cumpre nenhum papel. Não é para acasalar, não é para emitir um alerta, não serve para nada, a não ser contemplativo. Não tem uma finalidade, a não ser uma finalidade estética. E aí, se a gente for parar para pensar, para refletir, é exatamente isso que caracteriza também essa experiência estética nas artes. É ela por ela. A finalidade dela pode resultar ali numa reflexão no espectador. Ela até pode fazer com que o sujeito pense sobre assuntos diferentes. Mas o que é que ela pode fazer? Ela só pode te tocar, ela só pode te atravessar, ela só pode trazer para você essa visão da zinheira, da árvore, que questiona o que é essa árvore, né? Então, a experiência estética é uma das experiências mais bonitas que nós temos em relação ao mundo, à natureza e, consequentemente, ao objeto artístico. Como eu comentava com vocês, muitos pesquisadores, muitos filósofos também, já tentaram situar onde é que residiria a estética. E muitos deles, essa percepção, essa noção, ela se dava no objeto. E a gente vai ver aqui nas perspectivas que eu vou mostrar para vocês, principalmente contrapondo as duas principais correntes desse pensamento estético no Ocidente, que tem uma concepção de beleza, obviamente, mas são concepções diferentes. E aí é como se essa característica ela tivesse inata no objeto. Primeiro, se esquece que alguém que produziu esse objeto, né? Que existe um artista ali por trás. Segundo, se esquece que é alguém que produz um sentido sobre esse objeto. E aqui está algo que é fundamental para a gente pensar a própria cultura. O sentido do objeto não está no objeto. Mas esse sentido também não está em mim. Porque não sou eu, por exemplo, que inventei a língua portuguesa. Não sou eu que disse que isso daqui se chama uma garrafa. Não fui eu que inventei a palavra garrafa. Não fui eu que inventei a função da garrafa. Então, o sentido também não está em mim. O sentido também não está no sujeito. Onde é que está o sentido do sentir? Tá fazendo sentido? Onde é que está o sentido do sentir? Na relação entre o sujeito, eu e o objeto. Isso traz para a gente uma amplitude de significados que transforme muito a experiência com os objetos artísticos. Por quê? Eu não estou tentando desvelar um sentido oculto no objeto, que já estava ali, eu só estou tentando perceber. Mas eu também não estou tentando introjetar nesse objeto os sentidos que habitam em mim. O que eu estou querendo fazer? Entender como se dá esse encontro entre quem eu sou, os meus sentidos e aquilo que esse objeto reverbera. Ou, como nós chamamos, os efeitos de sentido que são produzidos por esse objeto. A gente fez uma discussão na primeira aula, não sei se vocês estão lembrados. Obrigado, Roseli, obrigado. Eu não sei se vocês estão lembrados que eu fiz até uma leitura do Andy Warhol a respeito da noção da aura, né? A aura seria onde reside a estética do objeto, certo? Nessa concepção tradicional, ela estaria no objeto, né? Então, seria essa essência, essa aura, isso que habita esse objeto. Mas a gente sabe que esse objeto não está sozinho no mundo, né? Não está sozinho no mundo. Muito pelo contrário, nós estamos constantemente nos relacionando com esse objeto. Por que a Grécia tem uma importância tão grande na história da arte ocidental e principalmente no pensamento filosófico sobre esse componente estético? Porque é justamente na Grécia que, pela primeira vez, dentro dessa trajetória do Ocidente, nós teremos uma definição de arte não atrelada a uma questão religiosa.
puramente religiosa, mitológica, dentro desse aspecto mais do sobrenatural. Isso significa que as obras gregas não vão ter temáticas mitológicas? Claro que não, elas vão ter temáticas mitológicas. A questão é como essa obra vai ser feita. E por que essa obra vai ser feita não parte de um pressuposto religioso. É justamente neste campo que surge a filosofia, né? Eu lembro de ter comentado com vocês que eu costumo dizer que nós temos 4 pilares da produção de sentido sobre a nossa vida, né? O primeiro pilar é justamente o estético, porque antecede essa relação com a linguagem. O segundo pilar é essencialmente o pilar das experiências mitológicas, religiosas, sobrenaturais. Eu lembro de dar o exemplo para vocês, né, do porquê que chove, imaginação ativa, imaginação ativa. Depois, a filosofia, certo? Para pensar o princípio das coisas. E, por último, a ciência. Então, é na Grécia em que, pela primeira vez, a noção de arte, a definição de arte, ela não vai se justificar a partir de um componente religioso, sobrenatural. Muito pelo contrário, é pela primeira vez também que você tem essa noção de arte sendo centralizada em um conceito. E que conceito é esse? O belo. Tá? Então, a beleza. O belo é o que resume a experiência estética para os gregos. Só que a nossa dificuldade aqui é justamente tentar entender o que é esse belo. Porque para os gregos a noção de beleza ela está muito mais ampliada do que em relação à produção dos objetos. A beleza para eles é um conceito relacionado à vida, à experiência da vida. E aí eles resumem essa ideia de beleza, que não é só uma beleza no aspecto físico da aparência, e eu já vou explicar isso, a partir de um termo chamado tokalon, tá? Tokalon. O que seria o tokalon? É um termo, um conceito que sintetiza 3 coisas relacionadas a essa noção de beleza. O belo, estético nesse sentido da aparência. O belo, que é moral, porque ele condiciona a conduta das pessoas. E se ele é moral e condiciona a conduta das pessoas, pode atingir aquilo que é o seu ideal, que é a verdade. Então, a ideia do tokalon, esse conceito para os gregos, sintetiza essas 3 coisas: o belo, da estética, no sentido da aparência, o moral e aquilo que pode atingir uma parcela da verdade. Mas eu vou dar alguns exemplos e essa relação ela vai ficar mais simples de vocês entenderem, tá? Para os gregos, a noção de beleza, ela estava muito ligada ao equilíbrio. E, obviamente, com outras regras que estão relacionadas a essa também, né? Como de harmonia, de simetria, de proporção, de perfeição. E existe um olhar muito cuidadoso para o próprio corpo humano. O que é o belo e o corpo representar isso, não é à toa que você tem muitas esculturas de atletas, tá? Entre os gregos. Porque o corpo é o centro de tudo. É a personificação, é a materialização da essência do homem. E aqui a gente está falando de uma sociedade, de uma cultura essencialmente ligada, não é uma figuração humanista, né, ainda, mas essencialmente ligada a essa noção de que o homem é o centro do universo. Isso é tão verdade que, para vocês terem ideia, foram os gregos que inventaram unidades de medida que eram baseadas no corpo humano, como, por exemplo, palmos, pés, polegadas. Então, até hoje, a polegada da televisão, né? Quando o arquiteto lá vai medir, né, a altura, a quantidade de pés. Então, essas unidades de medida que tomavam o corpo como medida de todas as coisas surgiram entre os gregos, tá? Palmos, pés, polegadas, por aí vai. Esse corpo, por ser a materialização desse ser, desse sujeito, que é o exemplo máximo da criação, certo? Ele não pode ser de qualquer forma. Ele não pode viver de qualquer forma. Ele não pode existir de qualquer forma.
E aqui, para eu conseguir tornar isso mais evidente para vocês, eu vou recorrer a um texto do neoclassicismo, do Johann Wilckmann, que se chama Tratado sobre a Imitação das Obras Gregas na Pintura e na Escultura. Esse é um dos principais tratados da arte neoclássica. Prefixo neo, um novo clássico, então a ideia de um classicismo, de uma retomada dos classicistas. E o Wilckmann, ele vai ser um dos principais arqueólogos e teóricos sobre o clássico, porque ele escreve isso no século XVIII, um momento de redescoberta da cidade de Pompeia, então uma cidade romana, e nós sabemos que os romanos copiavam muito os gregos, né? Quando a gente fala em antiguidade clássica, estamos nos referindo à Grécia e Roma. Por mais que exista uma separação, uma diferença entre a produção artística grega e uma produção artística romana. Nesse tratado, ele traz algumas coisas interessantes para a gente analisar a cultura grega, porque ele está se referindo a esse estudo que ele faz sobre os clássicos, em específico, né, sobre a cultura grega. E ele traz essas informações, tá, pessoal, como se fosse, assim, o valor moral, aquilo que todos deveriam seguir, certo? Então, ele coloca isso como o exemplo de cultura, um exemplo de civilização. E aí, nesse texto, ele traz, primeiro, um ponto para os artistas, que diziam assim: as obras de arte gregas, elas são perfeitas. Por serem perfeitas, as obras de arte gregas, elas precisam ser imitadas. Mas justamente por elas serem perfeitas, é impossível de serem imitadas. É quase um paradoxo. Então eu preciso imitar a arte grega, porque ela é perfeita. Mas justamente por ela ser perfeita, que é impossível eu imitar a arte grega. Além disso, ele vai trazer daí algumas informações culturais que vai favorecer esse exercício de eu tentar tornar didático isso que eu estou explicando para vocês. Ele vai dizer o seguinte: na Grécia Antiga, os parceiros sexuais eles não eram escolhidos num sentido de afinidade, mas sim pelas características físicas que possivelmente o filho teria. Então, se eu quero que meu filho nasça com a cor de cabelo X, que eu quero que meu filho nasça com a cor dos olhos Y, se eu quero que ele tenha determinados traços, então é com essa pessoa que eu vou me relacionar. Ele também comenta nesse texto que os gregos, por exemplo, desde pequenos, as crianças muito pequenas, elas eram submetidas a testes e padrões de beleza, porque as crianças elas precisavam entender desde muito pequenas o valor do belo. E ele vai comentar que, por exemplo, em Esparta, os jovens rapazes, eles eram obrigados a seguir uma dieta muito rigorosa, porque existia uma espécie de fita métrica universal. Então, eles eram constantemente, tinham seu abdômen medido por esse tamanho, todos deveriam, com a mesma fita, todos deveriam ter o seu corpo medido por essa fita, e caso esse jovem tivesse passado um pouco do peso, ou seja, essa fita não tivesse encontrado ali no abdômen, ele era obrigado a começar um regime. O que nós estamos entendendo aqui? O belo é aquilo que também condiciona as minhas atitudes, a minha forma de viver. A noção de beleza ela não está restrita apenas aos objetos. A noção de beleza também está interferindo nas minhas ações, na minha conduta. Se essa noção de beleza interfere na minha conduta, nas minhas ações, ou seja, naquilo que eu devo fazer, essa também é uma noção moral. Porque o que é a moral? A moral não dita aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que tem valor, aquilo que não tem valor. A moral não é aquilo que dita qual é a nossa conduta? Sim. Então a gente já começa a perceber nessa ligação que a ideia dessa aparência estética, ela também estava relacionada com a conduta. Entre os gregos, a gente diz, né, existem textos que dizem, você não vai viver nem num extremo nem no outro. A ideia de equilíbrio. Nem 8, nem 80. Certo? Eu não posso ter essa experiência do exagero. E isso vai ser uma característica do clássico. O clássico nunca é exagerado. O clássico ele é sempre contido. O clássico ele sempre busca a harmonia. Para eu viver em harmonia, eu não posso ser nem 8 nem 80. Eu não posso estar num extremo nem no outro. Nem muito a paixão, nem muito a apatia. Certo? E era isso que eles tentavam equilibrar. Eu vou exercitar o meu corpo físico
por isso a ideia do esporte entre os gregos, mas eu também vou exercitar o meu intelecto, o meu pensar. Então, é sempre essa ideia de uma balança, de um equilíbrio. Muito bem. Se as minhas atitudes, se as minhas ações, elas são belas, certo? E aí essa ideia da moralidade. Então, se a minha moralidade é bela, consequentemente, eu posso me aproximar da verdade. Porque a verdade, ela pode ser feia? Não nessa concepção, é claro. A gente sabe que é, pelo menos não nessa concepção. A mentira, que é o oposto da verdade, essa sim, a ela é delegada a feiura, né? A gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Mas essa era a concepção que eles tinham. Então, esse belo, ele era algo muito mais amplo para os gregos. Ele expande e muito a própria percepção das artes. E eu costumo dizer que talvez a beleza, essa ideia do belo em si, tenha sido o segredo para o desenvolvimento da cultura grega. Porque daí tudo que você percebe que eles desenvolveram, que eles criaram, que eles pensaram, tem um compromisso com essa postura cultural e moral deles, né? Óbvio que é para se questionar, né? Então, uma criança que nascia com deficiência era instantaneamente morta. Essa era a visão deles, né? Uma sociedade, entre aspas, que conseguia atingir a perfeição, né? Atingir essa perfeição. E é interessante a gente pensar o seguinte: essa ideia de perfeição estabelecia uma hierarquia entre os próprios objetos artísticos e, consequentemente, na visão também de diferentes filósofos. Um dos maiores, talvez pioneiros, o pioneiro, para ser muito assim fiel à historicidade da filosofia, vai ser Sócrates, o primeiro a estabelecer ali um pensamento sobre a cultura, né? Os sofistas já faziam isso, já tinha um pensamento sobre cultura, mas Sócrates vai ser um dos primeiros. E Sócrates tem um trocadilho que eu acho excepcional. Ele vai dizer assim: mais vale um escudo de ouro do que um latão de lixo. Mais vale um latão de lixo do que um escudo de ouro. Olha o professor já ficando doido, invertendo o Sócrates. O que o Sócrates está querendo dizer com isso? Que mais vale um latão de lixo do que um escudo de ouro. Qual que é a função de um escudo? Não é proteger as pessoas? Não é batalha, certo? Então, a função de um escudo é a proteção. Muito bem. Um escudo de ouro conseguiria cumprir bem a sua função? Não. Porque todo mundo sabe que ouro é um metal muito maleável. Exato, não teria. Exatamente, não teria utilidade, Magda. Além de ser um material muito caro. Então, por isso que ele diz, mais vale um latão de lixo, que cumpre a sua função, do que um escudo de ouro. Porque o latão, ele está cumprindo a sua função. E aí a gente vai percebendo que essa ideia de arte para eles tinha que cumprir uma funcionalidade. O objeto tinha que ter uma funcionalidade, inclusive porque as pessoas elas também precisavam ter uma funcionalidade, né? No sentido de um compromisso social, tá? Um outro filósofo importantíssimo do pensamento grego vai ser Platão. E aí Platão é interessante porque ele parte da filosofia das ideias, né? A residir esse demiurgo que tem esse acesso a esse conhecimento superior, a essência desse objeto, e aqui, esse mundo material que a gente vive é um simulacro, né? Ele é uma reprodução.
A ideia da mímese aqui. Inclusive, Platão vai fazer críticas a essa cópia, essa mímese, diferente do Aristóteles. E aí, por exemplo, para Platão, as artes imitativas, quais são as artes imitativas? Pintura e escultura eram inferiores, por exemplo, à música e à literatura, à poesia. Justamente porque a pintura e a escultura produziria cópias, né? Em contrapartida, a música e a poesia teriam essa aproximação maior com esse demiurgo, com essa figura, certo? Onde residiria essencialmente a verdade, tá? Tá fazendo sentido, gente? Sim. Então, para os gregos, a experiência da arte é a experiência do belo. Esse belo que está relacionado a esse conceito do tokalon, e principalmente essa concepção de harmonia, simetria, proporção, perfeição, essa materialização que se dava no próprio corpo humano, idealizado na sua base, idealizado na sua essência, né? Proporção entre as partes, do menor ao maior, isso servia inclusive para a arquitetura. A gente tem um bom exemplo disso com a sequência de Fibonacci depois, né? Que é o número de ouro, 1, 2, 3, 5, 8, e por aí vai. Então, uma equivalência entre as partes. Por exemplo, para os gregos, a palma da mão teria que ter o mesmo tamanho desse dedo, do nosso dedo do meio, certo? Eu já não seria proporcional, porque a palma da minha mão é maior do que o meu dedo. Da extremidade da ponta desse meu dedo até a extremidade da ponta desse meu outro dedo deveria ser a minha altura. Mas a gente sabe que não é, né? Não tem essa mesma proporção. Mas eles tentavam estabelecer essas regras idealizadas para representar esse corpo. Se esse corpo não pode ser perfeito no mundo real, pelo menos no mundo ideal ele vai ser perfeito. Quando nós temos uma quebra significativa nessa estrutura social, cultural, histórica, enfim, política econômica, é o fim, inclusive, da antiguidade, início do período medieval, nós temos uma transformação gigantesca nas artes, certo? Não dá para comparar a arte da antiguidade clássica, seja da Grécia, seja de Roma, como, por exemplo, a arte medieval, nesses aspectos formais da coisa. Só que a arte, ela permanece sendo defendida e definida como sendo o belo. Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma manifestação artística medieval, ela é muito diferente da antiguidade clássica, né? Eu vou ter os corpos esculturais, eu vou ter harmonia, simetria, proporção, perfeição, perspectiva, ou a própria técnica de trompe-l'œil dos romanos, não vou ter, certo? Mas a arte ela ainda estava pautada nessa noção de beleza. O que muda? O que é o belo? Certo. Eu trouxe agora um trecho do Santo Agostinho, né, do livro dele Confissões, para que faça sentido o exemplo que eu vou dar aqui na imaginação ativa. Mas eu canto e consagro meus louvores a ti, que és meu Senhor e minha glória, como aquele que me consagrou, pois tudo que é belo e que as almas transmitem às mãos artistas provém dessa beleza, situada além das almas, e a qual minha alma aspira noite e dia. Tá? Então, aqui um trecho do Santo Agostinho, no seu livro Confissões, fazermos uma reflexão sobre a beleza, o que é o belo, né? Olha lá, pois tudo que é belo, que as almas transmitem às mãos artistas, provém dessa beleza, uma beleza com B maiúsculo, né? Que beleza é essa? A gente precisa lembrar o seguinte, pessoal, até o Renascimento, o artista, ele estava, que é o sujeito que faz a obra, ele estava mais próximo da figura do artesão do que do artista como a gente concebe hoje, que é esse sujeito que pensa e executa o trabalho. Na antiguidade, quem pensa são os filósofos. A gente acabou de ver isso. No período medieval, quem pensa o que é arte? A igreja, certo? E aí você tem um sujeito que vai e executa o trabalho. A igreja precisava que essas obras servissem para um propósito social e cultural muito específico naquele momento.
porque nós estamos falando essencialmente num contexto em que a grande maioria das pessoas elas eram analfabetas, não sabiam ler, não sabiam escrever. As cerimônias religiosas elas eram regidas em latim, a língua que a maioria das pessoas não conheciam, que não praticavam no seu dia a dia. E aí isso faz com que a gente se pergunte: não sabiam ler, não sabiam escrever, não entendia o que seu líder religioso estava dizendo. Como é que as pessoas aprendiam sobre a doutrina e a moralidade cristã? Como é que as pessoas tinham as suas atitudes, as suas ações condicionadas, inclusive nesse sentido de entender que se você nasceu servo no período medieval, você vai morrer servo. Não existe essa possibilidade de uma ascensão de classe social. Porque se você quiser mudar de posição, você está indo contra a vontade divina. Então, como é que as pessoas aprendiam sobre isso? Como é que as pessoas aceitavam esses condicionantes? A partir das obras de arte. Tem uma frase do Papa Gregório, lá no século V, que ele diz o seguinte: as imagens podem fazer pelos analfabetos aquilo que a escrita faz pelos que sabem ler. O que o Papa Gregório, lá no século V, está querendo dizer com essa frase? As imagens podem fazer pelos analfabetos aquilo que a escrita faz pelos que sabem ler. Uma consciência do poder das imagens, do poder pedagógico das imagens, certo? Era por isso que no interior das igrejas, também do lado de fora das igrejas, para todos os lados, você vai ter o quê? Imagens. Então a pessoa ela precisa ir para a igreja. Ela não vai entender o que o seu líder religioso está dizendo, mas ela precisa ir. E enquanto ela estiver lá, é igual quando o professor está falando umas coisas muito aleatórias, vocês não estão nem entendendo, né? Aí o aluno começa a olhar para o teto. Só que daí, quando o sujeito ele olhava para o teto, porque ele não estava entendendo nada, o que, que ele ia ver? Imagens. E se ele olhasse para a parede, o que, que ele ia ver? Imagens. E se ele olhasse para o chão, o que ele também iria ver? Imagens. Certo? Então, para qualquer lugar que ele olhasse, ele iria ver imagens. E o que é, então, esse belo? Aquilo que nos aproxima de Deus. Esse é o componente espiritual, estético das imagens medievais. Olha lá. Pois tudo que é belo que as almas transmitem às mãos artistas provém dessa beleza, com B maiúsculo. É como Deus, com D maiúsculo. Deus se aproxima do artista quando ele cria. É ele quem guia a mão do artista, certo? O resultado do trabalho artístico, certo? Ou seja, a obra de arte é o resultado desse encontro do artista com Deus. Daí essa ideia, inclusive, desse artista iluminado, desse artista inspirado. Então, Deus se aproxima do artista quando ele cria. A obra de arte é o resultado desse contato divino. E o que é que essas obras precisam suscitar, então? Qual é o resultado que essas imagens elas precisam almejar? Favorecer que as outras pessoas também entrem em contato com aquilo que é essencialmente divino. Com aquilo que é essencialmente dessa ordem superior. Eu posso ter uma contemplação dessa beleza mundana? Não posso. Porque o que é verdadeiramente belo é aquilo que está situado além das almas. É aquilo que está além desse mundo. Então, essa é uma separação muito grande da beleza na antiguidade para a beleza medieval. A beleza da antiguidade é do corpo, é física, é o corpo como unidade de medida, é o homem como centro de todas as coisas. Aqui não. A beleza não pode ser uma beleza contemplativa carnal. Isso não vai de encontro, inclusive, com a moralidade, certo? O que é o belo? Aquilo que, de alguma forma, nos aproxima de Deus.
E eu teria muita mais coisa para falar, mas o nosso horário chegou ao fim. Eu vou ver, pessoal, se na próxima aula eu finalizo essas reflexões estéticas, tá? Porque depois eu preciso falar sobre o feio. Eu preciso falar sobre o feio. Eu só falei sobre o belo, então eu preciso falar sobre o feio também, tá? Na próxima aula, eu finalizo esse conteúdo, tá, gente? Eu não vou deixar de trabalhar com ele, não, porque eu acho importante, eu acho pertinente. Aí a gente faz as duas coisas, tá? É isso, é fluxo, é dever. Então, na próxima aula, eu finalizo esse pensamento sobre o feio, daí, tá? E aí a gente começa a fazer esse nosso percurso na história da arte mesmo, tá? Na história da arte, as primeiras civilizações, então, qual que era o propósito da arte na pré-história, e a gente vai ver, dando um spoiler aqui, né, que a arte só surgiu como uma forma de possibilitar a vida, certo? Então, é como se fosse um aperfeiçoamento do nosso próprio corpo. Mas eu vou terminar, acho que, com essa reflexão do período medieval, porque é muito bonito, certo? Essa ideia de que, inclusive, a beleza estética é aquilo que nos aproxima de Deus, né? Eu acho essa ideia é uma ideia essencialmente muito bonita mesmo. Acho uma ideia muito, muito bonita. Por mais que ela tenha talvez sido deslocada ali de alguns contextos. E eu vou terminar a aula com essa, com essa mensagem. Pessoal, agradecer muito a presença de cada um de vocês. Eu sempre finalizo agradecendo porque vocês fizeram a escolha de estar aqui hoje me ouvindo. Então, eu sei que todo mundo trabalha, eu sei que todo mundo tem uma dinâmica de vida que não é fácil. Então, vocês escolheram estar aqui comigo hoje, me ouvindo falar sobre beleza, 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 beleza. Sobre estética, sobre experiências. Então, eu fico muito feliz desse contato aqui junto com vocês, tá? Semana que vem, a gente se vê novamente, na quarta-feira, certo? Às 19h30. Eu prometo finalizar com vocês esse conteúdo, e aí, na sequência, a gente começa falando sobre história da arte mesmo, tá? Certo, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta também? Temos tempo, algum comentário? Fico pensando se daqui 2000 anos ela vai para o que hoje traduzidos como arte dando um significado. Magda, eu tenho. Não posso dizer plena certeza, né? Porque às vezes daqui 2000 anos a gente está tudo morto. Mas tenho uma certa convicção de que sim, porque essa ideia de um distanciamento estético ele é fundamental para que as pessoas olhem de formas diferentes, né? E isso é uma das dificuldades, inclusive, da gente entender o contemporâneo, né? Porque a gente não tem esse distanciamento estético. Certinho, então, pessoal, ó, um beijão. Acho que hoje é um grupo só de meninas. Beijo, meninas. Até semana que vem. Tchau, 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 tchau. Para a nossa gravação.